Então, primeiramente, boa noite. Meu nome é Diego, eu sou psicólogo e tenho especialização em avaliação e diagnóstico psicológico. Sou formado há praticamente 5 anos agora e desses 5 anos fazem 4 anos que eu trabalho com a hipnose clínica. A minha formação ela sempre foi bastante voltada para a área diagnóstica e tanto nos meus estágios quanto na minha especialização eu enfoquei bastante a questão da psicopatologia. E eu tô aqui hoje, na verdade, para falar para vocês um pouco sobre a questão da consciência. A consciência, na verdade, ela é considerada um dado ou um item do exame do estado mental. O que é o exame do estado mental? Ele é uma forma de avaliação que os psicólogos utilizam para poder identificar se existe algum tipo de comprometimento em alguma função específica função psíquica específica do paciente. E ele possui uma série de itens, como a atenção, a percepção, o comportamento, as emoções, e um desses itens é a consciência. Quando fiz a minha graduação em psicologia, a gente avaliava a consciência basicamente considerando quatro itens ou 4 níveis de consciência. Ou o paciente ele estava lúcido, então se vocês estão provavelmente ouvindo aquilo que eu estou falando agora, significa que vocês estão lúcidos, né? Está desperto, a pessoa está consciente. O segundo nível, um pouco abaixo da consciência ou da lucidez, seria a sonolência. Na sonolência, o paciente ele está cansado, muitas vezes ele pode adormecer, porém, se ele é estimulado por alguma coisa externa, algum evento externo, ele desperta com facilidade. Abaixo ainda da sonolência existe o estupor. O estupor é quando o cliente ele entra dentro desse estado de sonolência, ele fica sonolento, porém é mais difícil despertar ele desperta, porém é mais difícil despertar ele através de estímulos externos. E abaixo ainda do estupor existe o coma, que seria um nível de consciência em que o paciente ele não tem uma percepção da dor e ele não tem conhecimento daquilo que está acontecendo com ele mesmo. Ele não possui conhecimento dos seus próprios processos mentais. Então, o que envolve a consciência? A consciência ela envolve principalmente quando eu estou consciente ou quando eu tenho conhecimento do meu estado mental. E isso envolve, por exemplo, ter conhecimento das minhas emoções, ter conhecimento dos meus comportamentos e ter conhecimento das minhas crenças ou dos meus pensamentos. Né? Envolve ter conhecimento dos fenômenos que acontecem comigo. E eu, no entanto, sempre percebia essa concepção da consciência como algo extremamente limitado. Então, eu comecei a estudar a consciência em 2014 a partir do estudo da hipnose. Eu já fazem 4 anos, 3 anos e meio, na verdade, que eu estou concluindo a minha formação em hipnose. Eu tenho formação em hipnose ericksoniana, com uma certificação internacional na área. Já fiz os módulos básicos, intermediários, já fiz 3 módulos avançados e agora esse ano eu finalizo a minha formação completa na hipnose ericksoniana. Eu vou falar para vocês um pouco do que é a hipnose, o que envolve, qual que é a relação dela com a consciência dentro da psicoterapia. A hipnose, como eu imagino que a maioria dos profissionais da saúde já devam saber, ela é uma técnica que ela é reconhecida no Brasil por 3 órgãos, por 3 instituições. Né? Uma delas é o Conselho Federal de Medicina, outro seria o Conselho Federal de Odontologia e outro seria o Conselho Federal de Psicologia, ou seja, o nosso conselho.
Na resolução do CFP, a hipnose ela pode ser utilizada por profissionais da área da saúde mental, ou seja, psicólogos especificamente, como uma técnica coadjuvante dentro do tratamento. O que isso significa? Que eu, dentro do meu aspecto ético e legal da minha profissão, eu posso utilizar a hipnose como uma ferramenta, mas desde que seja uma técnica auxiliar, não exclusiva dentro da sessão. Então, por isso eu digo, quando as pessoas me perguntam, você é hipnoterapeuta? Eu digo que não. Eu sou psicólogo e eu faço uso de técnicas de hipnose dentro do processo de psicoterapia. Eu não faço só hipnose. Eu faço a psicoterapia com ou sem o uso da hipnose conforme a indicação ou a necessidade, que é o que o meu conselho ele me permite. Mas o que é a hipnose ou a hipnoterapia, né? A hipnoterapia é o uso da hipnose para fins clínicos, ou seja, é o uso dos estados de transe para poder modificar pensamentos, sentimentos e comportamentos de um cliente. Mas o que é esse estado de transe que a hipnose tanto utiliza? O transe ele é um estado alterado de consciência no qual o paciente ele fica mais aberto a aceitar as sugestões do hipnoterapeuta e ele consegue ter mais acessos e produzir alguns fenômenos mentais com mais facilidade. Então, existem diferentes níveis de transe. O transe, normalmente, ele é um estado de atenção muito concentrada, ou seja, eu estou muito concentrado em alguma coisa, alguma experiência, algum fenômeno que está acontecendo comigo, mas diferentemente do meu estado normal de consciência, quando eu estou lúcido, eu posso estar concentrado, mas eu estou concentrado em coisas que são externas a mim. No caso do transe, ao invés de me conectar ou de me focar em aspectos externos, eu acabo focando em aspectos internos meus. E isso, fenômenos, processos mentais internos ou muitas vezes emocionais. Então, o transe ele é uma atenção altamente concentrada, mas em aspectos internos do cliente. E quando ele está nesse estado, ele experimenta sentimentos de relaxamento, sentimentos de bem-estar, e ele fica mais aberto para poder aceitar sugestões do hipnoterapeuta ou do psicólogo, no nosso caso. E o hipnoterapeuta ele pode sugerir uma série de coisas. A hipnose, na verdade, eu brinco dizendo que ela é a avó da psicologia, porque dentro da psicologia a gente diz que a psicanálise ela é a mãe da psicologia, porque todos os estudos da psicologia surgiram principalmente a partir dos desenvolvimentos de Freud, a partir do inconsciente, e o Freud, inclusive, por um tempo ele utilizou a hipnose. Mas então, só que a psicanálise, que é a mãe da psicologia, ela surgiu a partir dos estudos de Freud com a hipnose. Lá pelas tantas, o Freud ele acabou abandonando a hipnose em função de que ele achava que ela não funcionava ou que ela não produzia nenhum tipo de melhora significativa para o paciente. Porém, anos depois, né, a gente descobriu que o Freud, ele na verdade usava a hipnose de uma maneira errônea. Ele não sabia usar a hipnose. E hoje o que a gente tem em termos de estudos e pesquisas a respeito da hipnose, isso na verdade é um resumo de um livro de praticamente 900 páginas. Existe um livro com praticamente 900 páginas em estudos e pesquisas da Associação Psiquiátrica Americana, a APA, que é uma associação que estabelece critérios de diagnóstico para diversos transtornos mentais em todo o mundo. Existe um livro de 900 páginas de pesquisas que são feitas pela APA, trazendo os benefícios da hipnose no tratamento de diversos tipos de transtornos mentais. A hipnose, na verdade, hoje, para mim, para vocês terem uma noção do que é um estado de transe. O transe ele é um estado natural que acontece com a pessoa e no caso da hipnose ele é apenas induzido por um agente externo, no caso o terapeuta ou psicólogo. Existem 3 níveis de transe.
três, na verdade quatro. Hoje existem 4 níveis de transe. O primeiro deles é o nível de transe leve. Quando eu estou num nível de transe leve, eu tenho minha atenção concentrada em aspectos internos meus, mas eu ainda assim tenho uma consciência daquilo que está acontecendo externamente ao meu redor. Um exemplo de transe leve. Uh, o paciente, a pessoa, ela tá, você pode estar, imagino que já deva ter acontecido com qualquer um de vocês. Vocês terem estado tão concentrados, mas tão concentrados em ler alguma mensagem no WhatsApp ou conversar com alguém usando o telefone ou manuseando o Facebook dentro da internet, que vocês não esqueceram que o telefone começou a tocar, ou que tocou a campainha da casa. Tu estava tão absorvido naquela experiência de mexer no teu celular que tu esqueceu de alguma coisa que acontecia ao redor. Tu esqueceu, entre aspas, né? Você não se deu por conta, não estava consciente de outras coisas que estavam acontecendo ao redor. Isso é um estado de transe. Quando, por exemplo, o cliente ele sai de casa para ir para o trabalho, e ele tem que passar por 3, 4 sinaleiras e ele não se dá por conta de que ele passou pelo semáforo e quando ele viu, ele já chegou no trabalho dele. Você chega no teu trabalho e não lembra de ter passado pelas 3 ou 4 sinaleiras. Porque de tão automático que isso já se tornou para você, você faz, executa sem ter nenhum tipo de controle. Isso também é um estado de transe. O que acontece, por exemplo, o estado de transe ele acontece naturalmente quando eu leio um livro. Eu leio aquele livro e eu imagino como que é a voz, o som do personagem, como que é a figura do personagem, né, o rosto dele, como que ele se movimenta, qual que é o tom da voz. Quando eu consigo ler um livro e imaginar isso na minha mente, eu estou dentro de um estado de transe. É um transe mais leve, e porém ele ainda assim continua sendo um estado de transe. No transe médio, o paciente normalmente ele precisa estar com os olhos fechados. No transe leve, eu posso estar com os olhos abertos e entrar em transe, ou eu posso estar com os olhos fechados e ainda assim entrar em transe. No transe médio ou moderado, o paciente ele entra em transe e ele tem um sinal que é uma lentificação do pensamento ou uma lentificação do movimento. Ele se movimenta de forma mais devagar, ele pensa de forma mais devagar, ele se sente mais relaxado, se sente mais concentrado naquilo que está acontecendo, e ele tem alguns fenômenos psicológicos simples, como, por exemplo, a catalepsia. Através de uma sugestão, a pessoa pode ficar, por exemplo, com o braço duro, como a gente vê às vezes nas apresentações de hipnose de palco, que é diferente da hipnose terapêutica. A pessoa pode sentir que o braço dela é uma barra de ferro e ela não consegue dobrar. Ou tu pode induzir um estado de transe e a pessoa ela acreditar, por exemplo, que ela tá em uma ilha fantástica e ela consegue sentir a brisa do mar batendo no cabelo, e ela sente os pés tocando na areia quente, e ela consegue sentir as ondas do mar. Quando ela tá dentro desse estado e ela realmente imagina que ela tá dentro desse lugar, ela tá num estado de transe mais moderado, porque existe uma alteração da percepção dela. E no transe profundo, o paciente ele realmente relaxa tanto, mas tanto, que ele não quer ou ele não consegue se movimentar. Ele fica tão relaxado, a pessoa ela fica mole assim na cadeira. É como se ela escuta, ela está consciente o tempo todo daquilo que está acontecendo e do que o hipnoterapeuta está falando, mas ela está tão relaxada, mas tão relaxada, que ela não precisa se movimentar. E esse é um estado de transe mais profundo. Nesse estado de transe, nesse estado alterado, né, transe profundo, o paciente ele não sente dor e ele consegue lembrar, ter acesso a memórias da vida dele, de momentos da vida em que ele era muito jovem. A gente chama desse fenômeno, na verdade, de regressão de idade, em que o paciente se lembra de aspectos da infância dele,
Normalmente podem ser traumas, podem ser experiências positivas, e o transe ele acaba sendo um transe um pouco mais completo. Existe hoje também um outro estado alterado de consciência que a gente chama, ele é mais raro, mas ele também existe e pode acontecer de forma comum no consultório, que a gente chama do coma hipnótico. O paciente ele relaxa tanto, mas tanto, que ele entra dentro de um estado de transe que é quase similar ao coma. Ele não movimenta conscientemente, ele não fala, ele não sente nenhum tipo de dor, mas ele fica dentro de um estado de relaxamento tão bom, mas tão bom, que ele é quase como se fosse uma sensação de euforia interna constante o tempo todo. Ele fica mais aberto a aceitar, e nesse estado, assim, praticamente o paciente ele aceita 100% da sugestão, desde que ela esteja de acordo com a moral, a ética e os valores do paciente. Então esses são os 4 níveis de estados alterados de consciência, né? Existem alguns mitos e verdades a respeito da hipnose. O primeiro mito que a maioria das pessoas tem é mais ou menos assim: então quer dizer que se eu entrar em transe eu vou perder o controle? De maneira alguma. O tempo todo a pessoa está consciente daquilo que está acontecendo. Quando tu tá assistindo uma novela e tu não escuta, não vê o tempo passar, tu não escuta o teu celular tocar, a qualquer momento tu volta assim, meu celular tocou, tu tem controle, tu consegue sair desse estado. A mesma coisa acontece com a hipnose. O paciente, a qualquer momento, ele pode abrir os olhos dele, desde que ele se sinta confortável para fazer isso. Às vezes as pessoas elas não vão querer porque tá muito bom a sensação de estar em transe, que ele não precisa se mexer e ele não quer voltar desse estado. Então a gente precisa trazer ele de volta, contar para trazer ele de volta. Às vezes as pessoas também perguntam meio assim: se eu entrar em transe, significa que eu vou contar algum segredo meu? De maneira alguma também. Isso é um mito a respeito da hipnose. As pessoas elas acham que por elas estarem num estado relaxado e de certa forma elas estarem mais abertas para aceitar a sugestão do terapeuta, elas vão contar todos os segredos dela da vida. Isso não é verdade. O paciente ele apenas fala dentro do estado de transe aquilo que ele falaria no estado normal de consciência. Ele apenas tem mais facilidade de lembrar as coisas, mas ele nunca, em hipótese alguma, vai falar ou fazer aquilo que ele não queira falar ou fazer naquele instante, enquanto ele está em transe. Agora, o terceiro nível, o terceiro mito a respeito da hipnose é que a pessoa ela pode ficar presa dentro do transe. Muitas pessoas têm medo de entrar em hipnose porque elas têm medo de ficar presas dentro do transe. Se eu entrar em transe pode acontecer de eu não voltar. Isso também é um mito. As pessoas elas têm consciência, todo mundo tem consciência muitas vezes de quando está em transe, e mesmo seja num transe leve, médio, profundo, ou até mesmo no coma hipnótico, que a pessoa ela é um pouco mais resistente em voltar porque ela gosta muito desse relaxamento, mesmo nesses estados de coma de transe mais profundo, o paciente sempre ele consegue retornar do estado de transe, porque ele pode voltar do estado de transe sem mesmo eu autorizar ou sem mesmo eu sugerir que ele faça isso. Ele tem total controle, o cliente tem total controle e autonomia para despertar desse estado de consciência na hora em que ele julgar conveniente. E para que a gente utiliza esses estados, como que a gente utiliza a hipnose dentro do tratamento? A gente entende basicamente que existem 2 tipos de transe, ou estados alterados de consciência. Né? Um estado é o transe positivo e outro estado é o transe negativo. Quando uma pessoa, dentro da psicopatologia da hipnose, quando uma pessoa está dentro de apresentando sintomas de um transtorno depressivo, a gente diz que ela está dentro de um estado de transe negativo. E o que a hipnose faz? Ela vai auxiliar a pessoa a encontrar recursos ou ferramentas que auxiliem ela a lidar com o problema ou com o transe negativo, a sair desse estado negativo. Então, por exemplo, dentro de um estado de transe, a gente consegue fazer com que a pessoa aprenda mais fácil e que ela consiga obter recursos para lidar com as dificuldades dela.
Por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público. Qual que é o maior sintoma? Eu sinto ansiedade quando eu me exponho na frente das outras pessoas. Eu penso que as pessoas elas possam daqui a pouco debochar de mim. Eu começo a sentir sudorese, eu começo a suar bastante, meu coração ele sobe pela boca. Eu começo a ficar vermelho e a minha pressão ela baixa e eu posso às vezes ficar até tonto e eu não consigo falar em público, né? Esse é o sintoma do paciente. Através da hipnose a gente consegue condicionar ou auxiliar essa pessoa a experimentar momentos de relaxamento com maior facilidade. E daí o que a gente vai fazer? Nós vamos gradativamente, ou seja, aos poucos, quando a pessoa ela entrar dentro de alguma situação ou o local que cause a ansiedade, ou seja, quando ela tiver que falar em público, ela automaticamente vai começar a experimentar sentimentos de tranquilidade. Eu vou sugerir isso para ela dentro do transe. E quando ela vai enfrentar o medo dela, talvez ela ainda vai experimentar um pouco de ansiedade, mas vai ser menos ansiedade do que ela experimentaria se ela não tivesse esse recurso. E a hipnose ela tem sido utilizada hoje por vários pesquisadores, por vários profissionais, com o intuito de resolver sintomas, né? Ela tem sido utilizada no trabalho com ansiedade, com muito sucesso, tem sido utilizada no trabalho com a depressão, transtornos de uso de substância, disfunções sexuais, tem sido utilizado com problemas de sono, problemas de relacionamento. E uma das pesquisas mais recentes que têm sido desenvolvidas com a hipnose seria o trabalho de resolução do trauma ou resolução, ressignificação de traumas psicológicos, ajudando as pessoas a mudar o pensamento, o sentimento e o comportamento que elas possuem, que elas apresentam, disfuncionais, as crenças disfuncionais, a partir do uso da hipnose para trabalho com traumas. E o que eles descobriram? Que além de ser mais rápido o trabalho com hipnose, ele não tem efeitos colaterais. Ele normalmente o sintoma ele não regride, ou seja, a pessoa não vai ter uma remissão do quadro, aquele sintoma, aquela depressão, ela não volta mais rápido se ela é tratada com a hipnose. O paciente melhora mais rápido, reduz os sintomas e ele consegue se manter bem por um tempo maior do que ele se manteria se tivesse sido feito alguma outra forma de psicoterapia. Então a hipnose ela tem sido utilizada para fazer várias formas de tratamento, inclusive no Hospital das Clínicas em Porto Alegre e no Hospital Albert Einstein em São Paulo. No Brasil a gente tem utilizado hipnose para causar a sensação de relaxamento em pessoas que tiveram queimaduras de terceiro grau. Tem sido utilizado para tratar problemas com dor, em muitos casos, inclusive até para auxiliar algumas mulheres a passar pelo momento do parto, especialmente aquelas mulheres que possuem aquela reação alérgica à anestesia e elas acabam não podendo usar nenhum tipo de anestésico durante o parto, elas são anestesiadas através do uso da hipnose. E sem efeitos colaterais, a mulher ela consegue ter o bebê mais rápido, tão parto normal quanto pela cesariana, sem ter nenhum tipo de desconforto, apenas usando o estado alterado de transe. Então, existem uma série de pesquisas. O que muitos psicólogos não sabem é que a hipnose ela é, na verdade, reconhecida também pela Associação Psiquiátrica Americana, pela Associação Psicológica Americana, que é a APA, ou seja, os criadores do DSM-5, do DSM-4, eles possuem uma divisão chamada de Divisão 30, que há mais de 20 anos ela realiza estudos na área da hipnose para conseguir promover o desenvolvimento científico dessa ferramenta e dessa clínica. Às vezes as pessoas elas ficam se perguntando se existe algum risco. Eu digo que o uso da hipnose em si ele não tem risco. O que tem risco é você fazer o tratamento, a terapia com hipnose com um profissional que ele não seja capacitado e habilitado para exercer essa ferramenta.
Hoje a gente sabe que existe toda uma polêmica vinculada a uma novela que acabou demonstrando o uso de técnicas de hipnose em conjunto com o coaching. Eu tenho a formação em coaching e eu tenho a formação em hipnose. E eu posso dizer para vocês com total certeza que o coach ele não é preparado para atuar com a hipnose. Por quê? Porque existem muitas coisas que podem acontecer com o paciente dentro do estado de transe e que se você não tiver o mínimo de conhecimento a respeito da mente humana, a respeito de psicopatologia e dos estados alterados de consciência, você pode causar danos para aquele paciente. A hipnose em si ela não tem riscos. Os únicos riscos da hipnose são do mau uso por parte do profissional que faz a técnica. Se o profissional não sabe conduzir um trauma, um trabalho com trauma, uma abreação que o paciente pode ter, aquilo pode retraumatizar o paciente e causar mais danos do que qualquer outro tipo de intervenção psicológica. E nós sabemos que hoje, infelizmente, no Brasil, embora a hipnose ela seja reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, não existe nenhum regulamento que impeça profissionais de outras áreas de fazerem cursos de hipnose. Então, ela não é restrita aos profissionais da psicologia. Então, eu posso ter uma formação em administração de empresas e eu fazer um curso de hipnose, eu posso ter uma formação em publicidade e propaganda ou design gráfico e eu posso fazer uso da hipnose, assim como posso ser médico e posso fazer uso da hipnose. Mas a hipnose não traz riscos. O que traz riscos é o uso indevido da hipnose. Então, eu sugiro que se algum dia vocês forem buscar algum profissional que trabalhe com essa ferramenta, busquem pessoas que tenham alguma formação bacana, que tenham sido capacitadas e que busquem o tempo todo esse conhecimento, essa informação, porque quando a gente trabalha com estados alterados de consciência, a gente mexe com uma estrutura um pouco mais profunda da mente humana. E se você não sabe como formular uma sugestão, a pessoa ela pode não melhorar tanto quanto ela melhoraria. Então, essa fica a minha dica. Eu espero que vocês tenham gostado praticamente desses 30 minutos de bate-papo a respeito da hipnose. Eu tenho uma página no Facebook e eu tenho também um meu perfil. Tem um site, se vocês em algum momento tiverem qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. E agradeço pelo tempo, pela atenção de vocês. Muito obrigado!